Mais uma vez, amigo gringo. A primeira pergunta é da Beatriz de Leoncourt, que escreveu: Amigo gringo, sempre que vejo séries e filmes dos Estados Unidos, reparo que os homens costumam vestir uma camiseta branca por baixo da camisa. Vocês fazem isso mesmo ou é só coisa da TV? E se fazem, por quê? Ok, não é só na TV. Muitos homens daqui fazem isso mesmo. É para o suor não sujar a camisa mais elegante que tem em cima da outra, especialmente nas axilas. Agora, como questão de moda, os fashionistas dizem que é brega e recomendam não usar ou usar decotes em V-necks para a camiseta não aparecer. Eu concordo. Acho que quem usa camiseta branca visível é um puta babaca. Exceção é quando precisa lavar roupa e todas as V-necks estão sujas, pode. A próxima pergunta é do Paulinho de Alves, que escreveu: Amigo gringo, para você, quem foi o verdadeiro inventor do avião? Santos Dumont ou os irmãos Wright? Nossa, ok. Bom, sabemos o que o gringo típico acha. Eu chegar agora ao aeroporto Santos Dumont, de São Paulo, Rio Santos Dumont. Por que o Rio ter aeroporto em homenagem ao homem que copiou o americano que inventou o avião? Mas quem tem razão? Quem voou primeiro foi claramente os irmãos Wright em 1903, 3 anos antes do Santos Dumont. Mas a dúvida é se a máquina deles tinha todos os requisitos de ser um avião mesmo. Os brasileiros criticam que algumas vezes usaram uma catapulta para decolar e outras vezes o vento forte que ajudou, ou que exageraram suas conquistas. 2 anos depois, em outubro de 1905, a máquina deles, seja avião ou não, conseguiu voar 39 quilômetros. Impressionante! Mas em 1906, Santos Dumont fez o voo famoso dele, diferente dos irmãos Wright, que fizeram em uma pequena cidade de North Carolina sem muitas testemunhas. Dumont fez em Paris, diante de um grande público onde foi documentado por oficiais. Qual foi o verdadeiro primeiro avião? Não sei. Mas algo que sei mesmo é que nem os brasileiros, nem os americanos vão mudar de opinião. Por isso, tentei resolver o impasse em um site francês. E o site fala de um francês que voou em 1890, o Clément Ader. Pelo menos eles admitem que não foi um voo significante, porque só chegou a subir 20 centímetros do solo. Então, vamos nos unir contra os franceses. Santos Dumont e os irmãos Wright contribuíram muito para o desenvolvimento do avião. Mas esse francês Ader é um puta babaca! 20 centímetros? Eu também posso fazer isso. Olha! Eu sou francês e eu estou voando! Incroyable! Agora o JJ Santos, eu diria JJ Santos, melhor. Mas JJ Santos escreveu: Amigo gringo, o que você acha dos brasileiros que compram camisetas em Nova York com a frase super original I love NY e voltam para o Brasil usando essas camisetas como se fossem muito chiques? Primeiro, um pouco de história. Esse logo I Love New York é um dos maiores sucessos publicitários da história. E quando foi inventado em 1977, foi bem chique mesmo. E sabiam que até tinha uma música? I love New York, you can climb a mountain. Bom, agora se vendem as camisetas a preço de banana em todas as lojas de souvenirs e são consideradas bem bregas. Quem usa enquanto ainda está em Nova York é um puta babaca mesmo. Agora,
Se comprar aqui e usar quando voltar para o Brasil, isso quem decide são vocês. Pessoalmente, acho melhor encontrar uma camiseta mais original, tipo de uma pizzaria que gostou, de uma galeria de arte, sei lá. Usar uma camiseta I Love New York mostra falta de criatividade. Mande suas dúvidas sobre Nova York nos comentários e não esqueça de nos seguir nas mídias sociais e, claro, se inscrever no canal. E agora sua aula de nova-iorquês que vem de uma pergunta de Lucas Ikegami. E ele escreveu: Yankee significa a mesma coisa que norte-americano? Vocês consideram esse termo meio ofensivo? Lucas, boa pergunta! Para quem é de fora dos Estados Unidos, tipo Inglaterra, Yankee significa norte-americano mesmo. Mas a origem do termo é como os soldados do Sul se referiam aos soldados do Norte durante a nossa Guerra Civil. E ainda hoje as pessoas do Sul chamam as pessoas do Norte de Yankees. É um pouco pejorativo, mas nem tanto. A prova é que o nome de um dos times de beisebol de Nova York é Yankees. E, obviamente, não íamos aceitar que o nome do time mais importante da cidade fosse um insulto. Ah, não, isso não ia funcionar mesmo.